Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 14 de janeiro, estamos nesse instante, iniciando por aqui a reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho do dia, e é com muito prazer que eu estou aqui. E agradeço você que sempre acompanha a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do dia. Que Deus lhe conceda um ótimo dia. Palavra de Deus dessa quarta-feira, Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o texto do Evangelho de hoje, podemos dividi-lo em 3 partes. E na primeira delas, Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Simão e André. É interessante esse ponto, nós notarmos esse fato de Jesus sair da sinagoga e ir para a casa de André, para a casa de Simão e André. Por quê? Porque se nós percebermos anteriormente, fala-se dos mestres da lei, falava-se dos mestres da lei, aqueles que não falavam com tanta autoridade como Jesus. E o ensinamento dos mestres da lei, a ação dos mestres da lei, se dava somente dentro da sinagoga. Somente dentro da sinagoga. E com Jesus, muda essa dinâmica, Jesus muda essa dinâmica. Ele está na sinagoga, esse lugar de união, de reunião de pessoas, mas ele sai também da sinagoga para ir ao encontro das pessoas. Não só as pessoas se dirigem para ouvir, mas Jesus se dirige também para ouvir as pessoas, para estar com as pessoas. Então, o primeiro ponto ele é importante nós percebermos isso. Jesus vai à casa de Simão e cura a sogra, a sua sogra. E, como já disse, interessante nós notarmos essa ação de Jesus. Ele aproxima-se da mulher, segura pela mão e ela se levanta. E, então, essa cura acontece pela proximidade e pelo toque de Jesus. Não é aquele fato, Jesus está lá distante, está lá na sinagoga, está lá no templo. Não, ele se aproxima das pessoas, ele segura a mão daquela mulher, ele a coloca de pé. Então esse toque é da mesma maneira com que o Senhor age, com cada um de nós. Ele está ao nosso lado. Como que o padre diz, o Senhor esteja convosco. E as pessoas respondem ali na Assembleia, ele está no meio de nós, ele está presente na nossa vida. Então ele age dessa forma, ele se aproxima, também nos toca, libertando-nos de todo o mal, e salvando-nos dos nossos pecados, nos libertando, enfim. Então, a postura da sogra de Simão após a cura é algo que também nos chama a atenção. Qual é a postura daquela mulher? Ela levanta-se e começa, que remete a uma postura, claro, do ressuscitado, de uma vida nova, e começa a servir. Ela começa a servir. Não é aquela questão assim, não, me levantou, fui curado de qualquer mal, de qualquer situação, beleza, tranquilo, vou seguir minha vida. Não, ela começa a seguir. Então, também demonstra essa questão própria da ressurreição, do ressuscitado, vencedor da morte, aquele que aparece de pé, erguido,
né, levantando ali, ou levantado para os seus e para os que estão reunidos. E aí, claro, já adentramos na segunda parte do Evangelho. Jesus cura muitas pessoas, porque ficaram sabendo que Jesus estava naquela casa e eles levaram os doentes, os enfermos, todas as pessoas à casa de Simão. A porta ali, né, que fica toda a cidade, diz o Evangelho, toda a cidade estava à porta daquela casa naquele dia. Então, muitas pessoas foram curadas. Pessoas que foram ao encontro de Jesus. É importante isso. Jesus vai ao encontro, mas também nós precisamos nos dirigir, nós precisamos ir ao encontro do Senhor para nos libertarmos, né, para termos uma libertação de todas as situações terríveis da nossa vida. Então, aquela multidão aglomerada à frente da casa de André, o Senhor revela essa dinâmica do reino, né, por meio dessa ação curadora. E, por fim, né, uma última parte do texto deixa claro que ninguém consegue monopolizar a vida, né, e o ministério de Jesus. Queria que Jesus não fosse embora dali. Não, Jesus só vai ficar aqui, né, vai nos servir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, também devo ir para outros lugares, né? Ele vai para outros lugares onde as pessoas necessitam da sua presença, necessitam da sua palavra e, acima de tudo, é claro, necessitam da sua ação. Então, esses 3 pontos importantes, né, na palavra de Deus, no Evangelho desse dia de hoje, espero, né, ter ajudado, contribuído, esclarecido alguma coisa. Mas a dinâmica de Jesus sair do templo não está somente ali dentro do templo, vai no encontro das pessoas, as pessoas que vão ao encontro de Jesus, Jesus que continua o seu caminho, né, ele continua porque ele quer estar com todos, né, não está estático em um lugar, mas quer se fazer presente na vida de todos. É isso. Bom, muito obrigado a você que esteve conosco hoje também, né? Peço a Deus que te abençoe, realmente conceda muitas graças e muitas bênçãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.